Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada em interpretações bem específicas de textos bíblicos. O material que a gente recebeu sugere que certos sinais, sabe, descritos nas Escrituras, poderiam indicar que já estamos talvez nos primeiros estágios do que se chama de Grande Tribulação. Nossa exploração vai passar por profecias de Jesus, Daniel, João no Apocalipse, sempre seguindo o raciocínio da fonte, claro. Ok, então, vamos tentar desempacotar isso. A ideia é entender os sinais, os alertas, né? E as possíveis implicações para hoje, sempre com base na perspectiva do material que a gente analisou. Certo. E é bom, acho, sublinhar logo de cara, estamos falando de interpretações, né? De textos proféticos que são complexos, cheios de camadas e que historicamente, geraram muitas leituras diferentes. Com certeza. Mas o tema tem uma ressonância forte para muita gente que busca talvez conectar o que acontece hoje com essas narrativas antigas. O fascinante aqui é ver como esses textos, né, com milhares de anos, são lidos em diálogo com a nossa realidade. E como a gente vai estruturar essa conversa? A gente pode começar com os alertas de Jesus, que a fonte destaca, depois mergulhar na visão do João lá no Apocalipse, sobre a queda desses temas, a tal Babilônia. Ah, sim. Contrastar a segurança que o mundo oferece com a segurança divina e, no fim, tentar conectar isso com o cenário atual, como a fonte faz. Perfeito. Então, por onde a fonte sugere começar a buscar esses sinais nos textos? Olha, a análise começa direto nas palavras de Jesus, lá em Mateus 24. Ele descreve um período de aflições, né, guerras, fome, terremotos. Sim, os sinais clássicos. Exato. Mas o ponto crucial que a fonte levanta são as instruções bem diretas que ele dá. Quase um guia para tempos de crise extrema. Um ponto-chave está nos versículos 15 a 18. Que falam? Mencionam a abominação da desolação. Um termo que remete lá ao profeta Daniel. Certo. E qual é a instrução ligada a essa abominação? A ordem é impressionante pela urgência, fugir para os montes, imediatamente. Imediatamente, tipo... Tipo, sem hesitar, sem voltar para pegar nada em casa, nada. A fonte interpreta essa intensidade toda como um sinal do perigo extremo, sabe? Entendi. E não vê isso só como algo histórico lá de trás, mas como um padrão que poderia se repetir numa crise final global. Essa abominação é ligada a Daniel 9.27, que fala de um governante futuro que quebraria acordos, profanaria um lugar sagrado. Figura do anticristo, que muitos associam, né? Exatamente, a fonte faz essa conexão. Então, a fuga não seria tipo uma retirada estratégica para se reorganizar, mas um ato de obediência pura e simples. Isso, na leitura da fonte. Sim, não é para organizar resistência armada nem nada. É confiar e obedecer a uma instrução divina específica, mesmo que pareça, contra-intuitiva. Faz sentido. E isso já levanta uma questão central que vai aparecer várias vezes aqui. Onde é que está a segurança de verdade? E essa ideia de se separar de algo corrupto, isso aparece em outros lugares da Bíblia, né? A fonte menciona mais alguma coisa? Sim. Tem um eco muito forte lá no Apocalipse, capítulo 18, o chamado para sair da Babilônia. Ah, a famosa Babilônia do Apocalipse. Isso. O versículo 4 diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A Babilônia aqui, para a fonte, é um símbolo. E o que ela simboliza nessa interpretação? Bom, representa mais que uma cidade antiga, né? É vista como um arquétipo, um modelo dos sistemas do mundo políticos, econômicos, talvez até culturais. Sistemas marcados por... Pela arrogância, pela idolatria do poder, do dinheiro, pela confiança em si mesmo, sabe? Sistemas que, segundo a profecia, estão destinados a um colapso e um colapso súbito, devastador. Súbito mesmo. Pois é. A fuga, então, é interpretada como um movimento duplo, espiritual,
de rejeitar os valores desse sistema e talvez até físico, se afastar dos centros desse poder. A fonte destaca a rapidez dessa queda, não é? Fala algo sobre uma só hora. Isso, essa expressão em uma só hora aparece várias vezes em Apocalipse 18, versículos 10, 17, 19, para descrever o juízo sobre a Babilônia, a desolação das riquezas dela. É impactante. E é aí que fica, muito interessante pensar na aplicação moderna que a fonte faz. Porque a própria interconexão, a complexidade que a gente vê como força na economia global, Sim. é interpretada justamente como a vulnerabilidade fatal descrita na profecia. A queda não seria gradual, seria catastrófica, instantânea, justamente por causa dessa complexidade toda. Nossa, e como João descreve essa Babilônia para permitir essa conexão tão direta com o nosso mundo? Olha, em Apocalipse 18, ali pelos versículos 11 a 13, tem uma lista bem detalhada de mercadorias que param de ser vendidas com a queda dela. Que tipo de mercadorias? Ouro, prata, pedras preciosas, linho fino, púrpura, seda, madeira de cheiro, marfim, bronze, ferro, mármore. Uma lista longa? E continua. Canela, especiarias, incenso, vinho, azeite, farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros e termina com corpos e almas de homens. Pesado. Muito. E a fonte argumenta que isso reflete de um jeito impressionante a base do nosso comércio globalizado. Sabe? A dependência das nossas megalópolis, Nova York, Londres, São Paulo, Tóquio, dessas cadeias de suprimentos, dos sistemas financeiros que movimentam tudo isso, incluindo o tráfico humano, que é o almas de homens. E a plausibilidade desse colapso em uma hora. Como a fonte justifica isso para hoje? Aponta para nossa dependência extrema de sistemas digitais, interligados. Mercados financeiros globais que rodam 24/7, bancos eletrônicos, redes de energia, logística super afinada, just in time. Tudo conectado. Exato. Aí um evento disruptivo grande. A fonte até cita a possibilidade de um ataque cibernético coordenado, por exemplo, poderia causar um efeito dominó quase instantâneo. Paralisando tudo. Não só a economia, mas o abastecimento de comida, água, energia nas grandes cidades. O cenário que a fonte descreve é de prateleiras vazias em horas, caos em dias. Daí a urgência do sai dela. Entendi a lógica. Tem mais alguma camada nessa interpretação da queda da Babilônia? Tem sim. Um ponto bem intrigante está lá no versículo 23 de Apocalipse 18. Diz que todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A palavra grega para feitiçarias é farmakeia. Farmaqueia? Isso tem a ver com fármacos, remédios? Originalmente, sim, mas o termo também carrega outras ideias. Magia, encantamento, ilusão, manipulação. Ah, A interpretação da fonte é que não se trata só de magia literal, tipo como a gente pensa classicamente, mas de um sistema, o da Babilônia moderna, que nos encanta. encanta como? Seduz com promessas de conforto, segurança, prosperidade, entretenimento. Cria uma ilusão, sabe? Que impede a gente de ver a fragilidade real de tudo isso. E distrai das coisas espirituais. Como viver num castelo de cartas bonito, mas frágil. Exatamente essa imagem. Um castelo de cartas deslumbrante, mas que pode ruir a qualquer momento, sem que a gente perceba. E isso se conecta com outras profecias de desastres, talvez? Sim, a fonte relaciona isso com Apocalipse 16, versículos 18 e 19. Ali descreve um terremoto gigantesco, sem igual, que abalaria o mundo todo. Um terremoto global? Praticamente. Diz que dividiria a grande cidade, vista como esse sistema global babilônico, e faria ruir as cidades das nações. Reforça a ideia de uma fragilidade escondida por trás da aparência de força. E esses alertas todos sobre a fragilidade, a necessidade de sair, na visão da fonte, são só para um grupo específico? Para os fiéis, olha, o chamado sai dela, povo meu,
é direto para os fiéis, sim. Mas a fonte ressalta que a descrição da queda e, principalmente, a inutilidade da segurança humana, isso afeta todo mundo. Como assim? Cita Apocalipse 6, versículos 15 a 17. É uma passagem forte. Mostra reis, ricos, generais, poderosos, todo mundo tentando desesperadamente se esconder em cavernas, pedindo para as montanhas caírem sobre eles. Para se esconderem da ira do cordeiro, né? Isso. A interpretação é direta. Nenhuma posição social, nenhuma riqueza, nenhum poder aqui da Terra oferece proteção real nesse cenário que a fonte descreve. Então, qual seria o contraste? A fonte opõe essa busca por segurança terrena ao quê? A confiança radical em Deus. Cita até Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. A análise coloca em oposição a lógica do bunker, se preparar com recursos próprios, se estocar, se proteger, e a instrução de Jesus lá em Mateus 24. Não voltar para buscar nada, agir em fé imediata. Mas essa ideia de não se preparar materialmente não sou um pouco, sei lá, imprudente para o mundo de hoje? Como a fonte lida com essa tensão? A fonte aborda isso usando o exemplo do povo de Israel no deserto. Eles não tinham estoques, não tinham bunkers, Verdade. mas receberam provisão divina direta. O maná, a água da rocha, a proteção da nuvem, da coluna de fogo. A interpretação é que, nesses tempos finais, a sobrevivência dependeria menos da preparação humana acumulada e mais de uma dependência e obediência direta a Deus. Que proveria o necessário de formas talvez inesperadas. Exatamente. A segurança estaria na presença de Deus, não nos recursos materiais que a gente junta. E tem alguma promessa específica de proteção ou refúgio para quem segue essa linha de fé e obediência segundo a fonte? Tem. A análise destaca Apocalipse 12, versículo 6. Fala de uma mulher que a fonte interpreta como o povo fiel de Deus que foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus. No deserto. Sim, e lá ela seria sustentada por 1.260 dias, o que dá 3 anos e meio, um período-chave nas profecias sobre a tribulação. E esse deserto seria um lugar literal ou simbólico? A interpretação da fonte sugere que pode ser literal, sim, mas o mais importante não é a geografia exata, e sim o conceito, um lugar de refúgio seguro, planejado e provido por Deus, fora do sistema que está entrando em colapso, mesmo no meio do caos e da perseguição. Nossa. A ideia que a fonte traz é que esses lugares poderiam até já existir, e a orientação para chegar neles viria diretamente de Deus, para quem estivesse atento para ouvir. O que exigiria uma sintonia muito fina com essa orientação divina, né? Exatamente. A fonte conecta isso com João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Para ouvir essa voz no meio de todo o barulho da Babilônia, medo, ansiedade, informação conflitante, a busca por se garantir sozinho, Teria que se desligar um pouco disso tudo. seria necessário um desligamento deliberado dessas influências e um cultivo da relação com Deus. A chave para ser preservado, nessa visão, seria a obediência à direção divina, não a quantidade de suprimentos ou a força das defesas. Como Noé na arca ou Ló saindo de Sodoma. Exatamente esses exemplos que a fonte usa. Deus provê um meio de preservação para quem obedece. Além desses temas de colapso, refúgio, a fonte direciona o foco para algum lugar específico no mapa. Algum palco geográfico. Sim, aponta diretamente para Jerusalém, como epicentro geográfico dos eventos finais. Baseado em quê? Principalmente em profecias como a de Zacarias, capítulo 14, versículos 1 e 2. Diz que Deus vai ajuntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Uau! A fonte interpreta isso não só como um conflito geopolítico, que a gente já vê tensão lá, né? Mas como cumprimento literal de uma profecia. O palco do confronto final mesmo. E qual seria o significado mais profundo desse conflito em Jerusalém,
nessa leitura. É visto como o clímax da batalha espiritual e física entre o reino de Deus e as forças do mal. Simbolicamente, seria o confronto entre o trono de Deus e o trono da besta, sabe? Entre a Nova Jerusalém, que desce do céu, e a Babilônia que caiu. Entendi a oposição. Jerusalém, nesse contexto, não é só uma cidade, é o ponto focal da história da salvação e desse conflito cósmico. E as tensões que a gente vê hoje na região, para quem segue essa interpretação, são vistas como parte do desenrolar desse cenário. Então, juntando tudo isso, os alertas, a queda dos sistemas, o refúgio divino, o foco em Jerusalém, como a fonte conecta isso com a preparação que seria necessária hoje? A fonte traça paralelos diretos entre as descrições proféticas e tendências atuais que ela percebe. Como o quê, por exemplo? O aumento do controle de governos, de corporações, o desenvolvimento de moedas digitais, que poderiam permitir um controle financeiro total, a vigilância constante pela tecnologia, redes sociais, e a dificuldade que a gente tem hoje de saber o que é verdade no meio de tanta manipulação de informação. E isso faz pensar naquelas discussões sobre a marca da besta, o engano global que o Apocalipse fala. Precisamente. A interpretação que a fonte apresenta sugere que a grande tribulação seria, na essência, um tempo de teste, de separação espiritual. Separando quem de quem? Separando quem coloca confiança e obediência em Deus daqueles que confiam nos sistemas humanos, tecnologia, dinheiro, poder, vistos como os ídolos modernos. Entendi. A fonte usa até a analogia da Páscoa, no Egito. Marcar as portas com sangue pareceu ilógico na hora, né? Mas foi o ato de fé que protegeu. Hoje, a marca distintiva seria interna, no coração, uma decisão de se separar espiritualmente do sistema do mundo, rejeitar as falsas seguranças dele. E qual seria a recomendação prática, então, para essa preparação? Como se preparar para isso? O chamado final que a fonte faz é para uma preparação espiritual intensa. Isso envolveria, se desapegar emocionalmente e até materialmente das coisas do mundo. Menos foco no material. Exato. E investir tempo na palavra de Deus, ler, meditar, na oração, na comunhão com outros que têm essa mesma visão e cultivar um estado de vigilância constante. Vigilância. Lembrar da instrução de Jesus em Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Manter o foco nas promessas de Deus, nos ensinos de Cristo. Parece que a ideia central da fonte é que mesmo que o período mais pesado da tribulação ainda não tenha chegado com força total, os sinais e a necessidade de se preparar já são urgentes. É isso. É bem por aí. Então, o que tudo isso significa para quem considera essa interpretação hoje em dia? Bom, resumindo os pontos principais que a gente viu nessa análise, exploramos uma interpretação bem específica de textos bíblicos que alertam sobre tempos de crise global. Essa leitura aponta para uma fragilidade muito grande nos sistemas de poder e riqueza humanos. Certo. E contrasta isso com a promessa de refúgio e provisão divina para quem for fiel e obediente. E, acima de tudo, acho que o ponto mais forte é a urgência da vigilância e da preparação espiritual. Isso diante de um cenário mundial que, para essa fonte, está cada vez mais parecido com as descrições das profecias. E lembrando sempre... Exato. É crucial lembrar que toda essa nossa conversa se baseou inteiramente nas interpretações apresentadas no material fonte que a gente analisou hoje. Perfeito. E para deixar uma reflexão final com base no que a gente discutiu, se alguém considera esses alertas sobre sair da Babilônia, sobre a fragilidade dos sistemas modernos que a fonte descreve, o que poderia significar, na prática, no dia a dia, começar a se desligar desses sistemas e a vigiar, como foi sugerido? Ou, ainda, de que forma essa perspectiva sobre o futuro, baseada nessas interpretações bíblicas específicas, poderia talvez redefinir as prioridades e a maneira como se encaram os acontecimentos de hoje. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito pela atenção nesta exploração e encerramos aqui nossa análise de hoje.